Estamos aqui para apresentar mais um programa Encontro Marcado aqui pela sua TV Câmara de Barreiras. Hoje nós vamos falar de um assunto interessante, um assunto que gerou muita polêmica e ainda está gerando polêmica, que é a reforma trabalhista. Promulgada em julho, a nova reforma trabalhista alterou 358 dispositivos da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que tem 74 anos. E para falar desse assunto, nada melhor do que trazer um operador do direito, e hoje nós vamos falar aqui com o doutor Giovanni Gobi. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Jaime. Obrigado pelo convite de fazer parte desse programa. Fico feliz em estar aqui e poder compartilhar com você e com os telespectadores o que a gente entende, o que a gente conhece pela nova reforma, né, pela reforma das leis trabalhistas. Podemos discutir e debater esse assunto que gera polêmica, alguns dispositivos, outros nem tanto, né? O que mudou, doutor, efetivamente na CLT? Jaime, veja bem, os direitos constitucionais, os direitos garantidos pela Constituição de 88, eles permanecem inalterados. Ou seja, o empregador vai ter direito a receber o salário mínimo, ele vai ter direito a trabalhar até 44 horas semanais, o aviso prévio, o 13º. Essas questões não mudaram. O que mudou praticamente foi a flexibilidade, como você pode como você pode realizar o seu contrato de trabalho, né? Então, assim, os direitos continuam garantidos. A forma como você vai receber ou a forma como você vai elaborar, a forma como vai ser feito o seu contrato de trabalho é que se tornou mais flexível. A lei parece muito mais, dá mais flexibilidade nas negociações. Qual o ponto positivo que o senhor realmente acha nessa reforma? Veja bem, a lei anterior, no caso a CLT, ela era de 1943, ou seja, uma lei muito defasada. E assim, a lei ela era, digamos, crua e seca. O que diz a lei, o empregador e o empregado tinham que cumprir. Eles estavam restritos basicamente àquilo. Com a reforma trabalhista, ela tornou mais flexível. Acabou se aplicando o que se diz no latim de pacta sunt servanda, ou do brocado latino, que significa a vontade das partes tem força de lei. Ou seja, dependendo do tipo de acordo que o empregado e o empregador fizerem, ele vai ser mais forte, digamos assim, do que está escrito na lei. Então existe essa possibilidade de o empregado e o empregador fazerem contratos não contra a lei, mas autorizado por lei, e que você vai flexibilizar a forma como você vai fazer esse contrato. O artigo 611-A, que foi um dos que a reforma trouxe à nova CLT, ele lista o rol de direitos e deveres que podem ser flexibilizados. E o artigo 611-B, também da reforma trabalhista, ele diz quais é que não podem ser objetos dessa flexibilidade, né? Ela tem efeito retroativo? Veja bem, no site oficial do Ministério do Trabalho, informa que a lei ela vai atender tanto a contratos novos, né, a partir de 10 de novembro de 2017, que foi quando a lei passou a vigorar, né, quanto a contratos retroativos, quanto a contratos anteriores. Aí tem um problema. Muitos estudiosos, juristas, entendem que essa retroatividade só poderá ser aplicada caso venha beneficiar o empregado, né? Se vier para prejudicá-lo, não deve retroagir. Mas assim, como se trata de uma lei, vamos dizer assim, quente ainda, que acabou de sair do forno, ainda é cedo para a gente discutir essas questões. Vão ter que depender de ações futuras que vão tramitar na justiça e as decisões dos tribunais superiores acerca disso. Jaime, quando você fala que a lei foi promulgada em 13 de julho, na verdade ela saiu no Diário Oficial, ela foi publicada no Diário Oficial no dia 13 de julho de 2017. Mas no bojo da lei, no artigo 6º, ela diz que o prazo para a lei começar a ter vigência, a ter eficácia jurídica, né, seria de 120 dias, ou seja, somado-se ao dia 13 de julho, a lei começou a vigorar, então, no dia 10 de novembro de 2017.
Esse período de tempo, que é chamado de vacatio legis, né, no latim, traduzindo é a vacância da lei, é um período para os aplicadores do direito, os juristas, advogados, promotores, procuradores, tomarem ciência do que foi alterado, para poder interagir, poder trabalhar com a legislação. E também para o empregado e o empregador saber o que modificou, quais são os direitos que continuaram garantidos, ou se perderam algum direito, ou a forma de como ser feito, como vai ser feito os novos contratos de trabalho, né? Doutor, com essa mudança, o que alterou na jornada de trabalho? Porque os sindicatos questionam que realmente a lei foi prejudicial ao trabalhador e tal. Na sua opinião, o que mudou realmente na jornada de trabalho? Certo. Com relação à jornada de trabalho, nós tínhamos a jornada de trabalho a normal, a mais praticada, que seria 8 horas diárias, né, totalizando 44 horas semanais e 220 horas mensais, né? E para os profissionais de saúde, profissionais de segurança, eles tinham aquela jornada de 12 horas por 36. E essa também vai ser aplicada ao trabalhador comum, ao trabalhador normal, digamos assim, que não faz parte dessa categoria de médicos ou de agentes de saúde, nem da segurança. Ou seja, pode ser contratado para trabalhar 8 horas diárias ou 12 horas diárias com 36 horas de descanso, desde que não ultrapasse as 44 horas semanais, que foi o que a gente comentou no começo. O direito às 44 horas semanais continua garantido pela lei. O que mudou, né, aí, no caso, seria uma negociação entre o funcionário e o empregador, para que realmente ele pudesse... Sendo conveniente para ambos, né, pode ser feito flexionar essas horas. E criou-se também, na verdade já existia, mas alterou algumas coisas com relação à jornada parcial de trabalho, né, que é aquela que é desenvolvida em meio, dizem-se, né, na linguagem coloquial, em meio período de trabalho, né? Ela pode ser de 30 horas semanais, sem acréscimos de horas extras, né? Ou seja, o trabalhador vai trabalhar suas 30 horas semanais, não poderá ter horas extras. Ou 26 horas semanais, acrescidas de até 6 horas extras. Um dispositivo da lei que realmente está sendo muito contestado é a questão do trabalho intermitente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Certo. O trabalho intermitente é aquele trabalho feito de forma eventual, de forma esporádica. É aquele contrato em que, ora o empregado, ora o funcionário vai estar trabalhando, né? Ora ele vai estar sem trabalhar. Sem vínculo? Não. Não gera vínculo? Não, ele vai ter o vínculo, já vou explicar. O que a lei quis com isso? A gente conhecia o bico, o chamado bico. A empresa precisa, final de ano, de 5, 6, 10 funcionários. Nós vamos interromper, nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto, tá bom? Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, falando hoje com o Dr. Giovanni Gobi. Vamos para o nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho.